E aí, galera? Tudo bem? Certinho, meus queridos? Como estão? Vamos lá. Vamos continuar a química orgânica. Na última aula, nós classificamos as cadeias carbônicas. Agora, a gente vai começar a falar de um grupo específico de composto orgânico, que são os hidrocarbonetos. A gente vai ver dentro da química orgânica, galera, as funções orgânicas, que são os grupos de substâncias orgânicas. Igual lá na inorgânica, que tem o grupo dos ácidos, das bases, dos sais, dos óxidos, né? Que a gente classifica as substâncias inorgânicas normalmente em 4 grupos. Na química orgânica, a gente tem também esses grupos para classificar as substâncias. São as chamadas funções orgânicas. Hoje, a gente vai começar a falar da primeira função, do primeiro grande grupo de compostos orgânicos, que são os hidrocarbonetos. A partir dos hidrocarbonetos, a gente vai falar da nomenclatura de composto orgânico nas próximas aulas, de como a gente constrói uma cadeia carbônica a partir do nome, tá? Aí depois que a gente finalizar toda essa parte de nomenclatura dentro dos hidrocarbonetos, aí a gente vai começar a falar das outras funções orgânicas. Então a gente vai ficar agora algumas aulinhas falando desse grande grupo de compostos orgânicos que são os hidrocarbonetos. Vamos lá então. O nome já está falando, galera. Dá uma olhadinha. Hidrocarbonetos. Hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. Então, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Presta atenção aqui, ó, exclusivamente por carbonos e hidrogênios. Os hidrocarbonetos têm em sua molécula somente átomos de carbono e hidrogênio. Não vai aparecer oxigênio, nitrogênio, halogênio, enxofre. Na classe dos hidrocarbonetos, eu tenho compostos onde a formação desse composto se dá somente por carbono e hidrogênio, belezinha? Coloquei até aqui o exemplinho da fórmula molecular, CXHY. Pode variar essa quantidade de átomos de carbono e hidrogênio, mas vai ser somente carbono e hidrogênio. Algumas propriedades e características dos hidrocarbonetos. O estado físico desses hidrocarbonetos normalmente é líquido ou gasoso. Dificilmente, assim, muito dificilmente, a gente vai encontrar um hidrocarboneto sólido, tá? Isso se deve ao tipo de interação intermolecular que ocorre entre as moléculas de um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, no geral, são moléculas apolares. Já guarda essa informação. Vou falar daqui a pouco de novo, mas guarda que hidrocarboneto é apolar. E como toda boa molécula apolar, o seu tipo de interação intermolecular é o dipolo instantâneo dipolo induzido, que é uma interação bem fraquinha. Por isso que a gente vai encontrar os hidrocarbonetos no estado líquido ou, na maioria das vezes, no estado gasoso. O que vai determinar essa diferença entre líquido e gasoso vai ser o tamanho da cadeia carbônica, a quantidade de carbono e hidrogênio que eu tenho na cadeia. Tá? Por causa desse tipo de força intermolecular, eles possuem baixo ponto de fusão e ebulição. A gente classifica os hidrocarbonetos a partir da classificação de cadeias que a gente viu na aula passada. Então, temos aqui ó, um hidrocarboneto. Quando ele tem uma cadeia alifática, ou alifática é a mesma coisa aqui, aberta, tá? Eu posso ter uma cadeia aberta saturada ou insaturada. E aí, dentro da cadeia, dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, galera, a gente vai ter algumas classificações, que são os alcanos, os alcenos e os alcinos, que a gente vai falar na aula de hoje.
Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa classificação dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada podem ter cadeia saturada ou insaturada, e aí eu vou ter os ciclenos e os aromáticos. Então, hoje a gente vai falar dessa classificaçãozinha aqui, ó, alcano, alceno, alcino, ciclano e cicleno. O aromático a gente falou um pouquinho na aula passada, e aí mais para frente a gente vai falar especificamente dos aromáticos quando entrar na parte de nomenclatura. Sussu? Diquinha do coração aqui, ó, observação importante, galera. A maioria dos hidrocarbonetos é proveniente do petróleo, tá? Então, a gente extrai os derivados do petróleo e aí dentro desses derivados do petróleo nós vamos encontrar os hidrocarbonetos. O metano, tá? O gás de pântano que eu já vou falar. Os próprios componentes da gasolina, como o octano, que é um dos mais importantes, eles são hidrocarbonetos extraídos do petróleo. Mais algumas características dos hidrocarbonetos, galera. Como eu já falei, são substâncias apolares. Guarda essa informação. Falou em hidrocarboneto, você já relaciona diretamente com substância apolar. Hidrocarbonetos são apolares. Consequentemente, suas moléculas são unidas pelas forças fracas de Van der Waals, mais especificamente de polo instantâneo, de polo induzido. Por isso que o ponto de fusão e ebulição dos hidrocarbonetos é baixo, por causa do tipo de interação intermolecular que tem no hidrocarboneto. Por serem apolares, como eu já falei, possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Comparando os hidrocarbonetos, podemos observar que os pontos de fusão e ebulição aumentam com o aumento da massa molar. Quando eu vou fazer a comparação do estado físico dos hidrocarbonetos, galera, eu tenho que levar em consideração o tamanho da molécula, a massa molar do meu hidrocarboneto, porque o tipo de interação intermolecular já está definido. É de polo instantâneo e de polo induzido, porque os hidrocarbonetos são apolares. Então, se você pegar um hidrocarboneto pequenininho, como metano, CH4, ele vai ser gasoso a temperatura ambiente. Sua massa molecular é pequena. Se você já pega um hidrocarboneto grande, sei lá, com 14, 15 átomos de carbono, ele já vai ser líquido, beleza? Porque a sua massa molar é grande. Então, dentro dos hidrocarbonetos, o que vai nos ajudar a pensar no estado físico desse hidrocarboneto é o tamanho da sua molécula, é a sua massa molar. São ótimos combustíveis. Metano, o octano presente na gasolina e formam toda a matéria-prima da indústria petroquímica. Eles são derivados do petróleo. Então, plástico, fibra têxtil, borracha sintética, não estou falando da borracha natural que vem do látex, até tintas, detergentes e fertilizantes agrícolas, todas essas substâncias são substâncias que têm como base hidrocarbonetos, provenientes do petróleo. Belezinha? Vamos então falar um pouquinho dos grupos. Como eu falei para vocês, vamos falar dos alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos e ciclenos, que são os grupos onde a gente divide, onde a gente encaixa os hidrocarbonetos. Então, o primeiro grupo que a gente vai falar é dos alcanos. Alcanos, galera, são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Isso é importantíssimo, tá? O alcano é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Das cadeias fechadas, a gente vai falar do ciclano e cicleno. Então, alcano é cadeia aberta e saturada. Possui apenas ligação simples entre os átomos de carbono. A fórmula geral dos alcanos, galera. Eu não gosto muito dessas fórmulas gerais que dá aí para alcano, alceno, alcino, mas às vezes ajuda a gente a reconhecer o composto, tá? Então, a fórmula geral dos alcanos
é CnH2n mais 2. Por exemplo, tenho aqui, ó, CH3CH3. Esse cara é um alcano. Ele tem somente carbono e hidrogênio. Ele tem somente ligação simples entre os átomos de carbono. Ele é um alcano. Dá uma olhadinha na fórmula molecular dele. C2H6. Cn, o N é igual a 2, tá? Então, C2N igual a 2, H, 2 vezes 2 mais 2 é 6. Então, C2H6. O de baixo também é um hidrocarboneto. Para chamar de alcano, o cara tem que ser hidrocarboneto. Só carbono e hidrogênio na estrutura. Somente ligações simples entre os átomos de carbono. É um alcano. Ó a fórmula molecular, C4H10. Também é CnH2n. E um terceiro exemplo aqui, também hidrocarboneto. Só tenho carbono e hidrogênio. É um alcano porque eu tenho somente ligações simples entre átomos de carbono. C5H12 também é CnH2n. Belezinha? A carinha dos alcanos vai ser essa, galera. Hidrocarbonetos formados que possuem somente ligações simples entre os átomos de carbono. Beleza? São as moléculas mais simples da química orgânica, os alcanos. São os mais tranquilinhos. Tanto que a hora que a gente for falar de nome, para dar nome para um hidrocarboneto, a gente vai começar pelos alcanos, porque eles são os mais simples. O alcano mais simples, na real, o menor representante dos hidrocarbonetos é o metano, que é o CH4. A gente já viu o metano várias vezes aí, principalmente em reações de combustão. Metano é um combustível, galera. A gente conhece o metano por gás do lixo ou gás do pântano. É comum em reações de decomposição anaeróbia, onde eu não tenho a presença de oxigênio, eu ter como produto dessa decomposição anaeróbia por meio das bactérias o metano. As bactérias metanogênicas são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, gerando como produto o metano. E isso é muito comum em regiões pantanosas, por isso que ele é chamado de gás do pântano. E gás do lixo, porque, novamente, devido à decomposição anaeróbia da matéria orgânica, ele também pode ser produzido em aterros sanitários ou lixões. Normalmente, quando a gente vai a um aterro sanitário, vai visitar ou passa em frente a um aterro sanitário, a gente vê saindo do chão algumas chaminézinhas e essas chaminézinhas sempre estão pegando fogo em cima. É a queima do metano que está rolando. No aterro sanitário, o metano ele é captado por um sistema de tubos para captar esse gás formado na decomposição da matéria orgânica e ele é queimado. É interessante queimar metano para transformar ele em CO2, porque o CO2 é um gás estufa menos poluente do que o metano. O metano é um gás muito complicado para o efeito estufa, beleza? Ele é um componente majoritário do gás natural, então tanto utilizado como combustível quanto encanamento de gás doméstico, aqui em casa, por exemplo, eu moro num prédio, num apartamento, e o gás é encanado. E o gás utilizado não é o GLP, gás liquefeito de petróleo, que tem butano, que tem propano. O gás utilizado aqui é o gás natural, que é o metano, juntamente com etano e propano, que são outros alcanos. Belezinha? Então, vamos falar agora dos alcenos. Vou tomar uma água que tá difícil hoje. Tempinho seco, tá complicado, né, galera? Então, vamos falar dos alcenos. Só uma observação. Guardem esses nomes, Guarda principalmente o meinho do nome, galera, que a gente vai usar nas próximas aulas para falar de nomenclatura. Então, aqui, ó, alcano, que foi o passado. Guarda o an, alcan,
Esse an aqui vai lembrar a gente de ligações simples. Beleza? E aqui, nos alcenos, guarda o em. O em vai lembrar a gente de ligações duplas. Tá rolando adaptação aqui com a mesinha digitalizadora, tá? E no próximo grupo que a gente vai falar, que são os alcinos, a gente vai guardar o in. Então, guarda alcano, an, ligação simples. Alceno, em, ligação dupla. E aí a gente vai guardar o alcino, in, ligação tripla. Já vai pensando nisso para as próximas aulas. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, novamente, e insaturada. Por isso que eu estou falando de ligação dupla. Alcano tem cadeia saturada. Somente ligações simples entre os átomos de carbono. Alceno tem cadeia insaturada. Mais especificamente, a presença de uma ligação dupla. O alceno os alcenos são os hidrocarbonetos que apresentam pelo menos uma dupla ligação entre átomos de carbono. Alcano, ligação simples, alceno, ligação dupla entre átomos de carbono. Fórmula geral, CnH2n, beleza? Dica do coração, galera, você pode ver que diminuiu mais 2, né? O alcano era CnH2n mais 2. O alceno é CnH2n. Sempre que eu ponho uma dupla ligação na cadeia carbônica, eu diminuo 2 hidrogênios, tá? Porque, na real, mais para frente a gente vai ver que a dupla ligação, eu consigo pegar uma cadeia saturada, retirar 2 hidrogênios e formar uma dupla entre átomos de carbono. Eu consigo insaturar essa cadeia, tá? Então, sempre que eu diminuo 2 hidrogênios da cadeia, eu tenho a formação de uma ligação dupla. Exemplos, que é o que interessa pra gente. Esse cara aqui, C2H2, CH2CH2, ele é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, e pelo fato de ter uma ligação dupla entre átomos de carbono, ele é um alceno. Ó a fórmula aqui, C2H4 é CnH2n, o N é igual a 2, 2 vezes N, 2 vezes 2, 4, tá? O de baixo, hidrocarboneto, formado somente por carbono e hidrogênio, e tem uma dupla ligação aqui, ó. Não interessa se as outras ligações são simples, galera. Se apresentar pelo menos uma dupla ligação entre átomos de carbono, o cara já é um alceno. Então, não precisa ter várias duplas. Uma duplinha que seja, já classifica o meu hidrocarboneto como alceno. Fórmula molecular, CnH2n. E o terceiro exemplo, hidrocarboneto, tem pelo menos uma dupla aqui, alceno. Fórmula molecular, também CnH2n. Belezinha? Pode acontecer, estou falando aqui que é pelo menos uma dupla ligação, mas nós já vimos até em alguns exemplos nas aulas anteriores hidrocarbonetos com mais de uma dupla ligação, com 2 duplas ou 3 duplas. Quando eu tenho um hidrocarboneto que ele tem 2 duplas, ele está dentro dos alcenos, só que a gente chama especificamente ele de alcadieno, tá? Então, alceno é quando eu tenho uma dupla. Quando eu tenho 2 duplas ligações entre átomos de carbono, eu chamo de alcadieno. E quando eu tenho 3 duplas ligações, eu chamo especificamente de alcatrieno. Ó, dieno vem de 2 e trieno vem de 3, beleza? Então, são nomes específicos dentro dos alcenos. Olha o exemplo aqui. Esse hidrocarboneto ele possui 2 duplas ligações
entre átomos de carbono. Uma dupla aqui, outra dupla aqui. Então, esse cara eu chamo de alcadieno. Esse aqui também possui duas duplas. Tá aqui, ó. Não necessariamente essas duas duplas precisam estar juntas, no mesmo carbono, pode estar separado. Como aqui, por exemplo, ó, tem uma dupla aqui, outra dupla aqui e uma terceira dupla. Então, esse cara aqui é um alcatrieno. Esse aqui, ó. Alcatrieno. Os outros dois são alcadienos. Belezinha? Então, vamos agora para os alcinos. Como eu falei para vocês, guarda o in. O in aqui vai lembrar a gente de ligação tripla. Beleza? Então, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, de novo, insaturada, só que agora a insaturação vai ser por causa da presença de ligação tripla entre átomos de carbono. Alcano, ligação simples, alceno, ligação dupla, alcino, ligação tripla. Fórmula geral, CN, 2N-2. De novo, eu tirei mais 2 hidrogênios do alceno, eu diminuo, ou melhor, eu coloquei mais uma ligação covalente, eu diminuo 2 hidrogênios. Exemplo, todas as moléculas que estão aqui no exemplo são hidrocarbonetos. Todo mundo é formado por carbono e hidrogênio. Eu só classifico em alcano, alceno, alcino, ciclano e cicleno, que a gente já vai falar, os hidrocarbonetos, beleza? Compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Então, aqui, hidrocarboneto tem uma tripla ligação entre átomos de carbono. É um alcino. Ó a fórmula, C2H2 é CN igual a 2N-2. O N é o 2. Segundo exemplo, ó, tem uma tripla. Não importa se as outras são simples. Se eu tiver pelo menos uma tripla, o cara é um alcino. Segundo exemplo, ó, a tripla aqui entre carbonos. As outras são simples, não importa. Tem pelo menos uma tripla, eu classifico como alcino. E o último exemplo, tem uma tripla aqui. Belezinha? Da mesma maneira que a gente fez para os alcenos, ó, isso aqui, galera, é um alcinos. Corrija aí, rolou um errinho de digitação. Então, do mesmo jeito que a gente fez para os alcenos, quando eu tiver mais de uma tripla ligação, a gente vai ter o alcadiino ou alcatriino. Então, o alcadiino, quando eu tenho duas triplas, então o di aqui lembra 2, e alcatriino, o tri lembra 3, quando eu tenho 3 triplas. Exemplo aqui. No primeiro exemplo, ó, no octa 2,5-diino, eu tenho duas triplas. O cara é um alcadiino. E no deca 1,4,8-triino, eu tenho 3 triplas. O cara é um alcatriino. Belezinha? Sussu? Vamos falar agora dos ciclos. Então, alcano, alceno e alcino, eu estou falando de hidrocarbonetos de cadeia aberta. Só está mudando o tipo de ligação covalente entre eles. Alcano, ligação simples. Alceno, pelo menos uma dupla. E alcino, pelo menos uma tripla. Mas tudo cadeia aberta. Para as cadeias fechadas, nós vamos ter os ciclanos e ciclenos. Mas é a mesma ideia, ó. O an lembra a ligação
simples, sempre. E o em do cicleno, lembra a ligação? Dupla. Então, os ciclanos e os ciclenos serão os hidrocarbonetos de cadeia fechada, cadeia cíclica, tá? Mas que ou tem ligação simples ou tem ligação dupla. O primeiro, que são os ciclanos, ó, o prefixo cicli vem de cadeia cíclica. O primeiro, que são os ciclanos, são hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada saturada. Ó. De novo, somente ligações simples entre os átomos de carbono. Tá aqui, ó, alguns exemplos. Hidrocarboneto de cadeia fechada, cadeia cíclica, que possui somente ligações simples entre os átomos de carbono. Cadeia cíclica, beleza? Cadeia mista também vale, galera. Então, quando o hidrocarboneto ele tem uma cadeia mista, a gente também classifica ele dentro dos ciclanos e ciclenos. Alcano, alceno e alcina é para cadeia aberta. Cadeia fechada ou mista, ciclanos e ciclenos. Então, aqui, ó, essa cadeia mista do primeiro exemplo. Somente ligações simples entre os átomos de carbono. Esses caras aqui são ciclanos. O último exemplinho também, ó. Tudo isso é ligação simples, beleza? Os ciclenos, falei para guardar o em, relacionar com ligação dupla, hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada e insaturada. E a insaturação é por causa da presença da dupla ligação entre átomos de carbono. Tá aqui, ó. Desenho semelhante ao primeiro exemplo lá dos ciclanos, só que aqui, ó, tem uma dupla. Essa duplinha aqui, pelo menos uma dupla ligação, já classifica esse cara como um cicleno. Aqui também, ó, opa, apaga, ó, uma dupla, beleza? Tem uma duplinha aqui. Nos últimos dois exemplos, da mesma maneira que eu fiz lá em cima. Aqui, por sinal, galera, era para ter um... Ó, era para ter esse cara aqui. Nossa, que bonito. Apaga isso. Faz de novo. Concentra. Nossa. É semelhante ao cara que está aqui embaixo dos ciclenos. Tá? Então, temos também aqui nas cadeias mistas. O primeiro exemplo, ele apresenta uma dupla. Isso já classifica ele como cicleno. E o segundo exemplo apresenta uma dupla. Classifica como cicleno. Belezinha? Aí vocês podem perguntar para mim. Ah, professora, se eu tenho alcino, por que eu não tenho ciclino? Por que só ciclano e cicleno? Não tem ciclino? Hidrocarbonetos de cadeia fechada ou mista com pelo menos uma tripla ligação. Pode existir, galera. Não estou falando que não existe ciclino. Sim, existe ciclino. Mas eles são tão instáveis, mas tão instáveis, que a cadeia quebra. Tá? É difícil a gente encontrar um ciclino estável. Não vai rolar. A tripla ligação, lembra que ligação covalente é par de elétrons. Quando eu tenho numa cadeia fechada uma tripla ligação, eu tenho muitos elétrons perto um do outro, assim, tá? Isso gera uma repulsão de cargas muito grande. Elétron tem carga negativa, é muita carga negativa perto. A tendência da cadeia é romper. Então, a gente acaba nem falando dos ciclinos, porque eles são compostos muito instáveis e a tendência da cadeia fechada é quebrar, tá? E aí eu formo um alcino. Belezinha? Vamos encerrar por aqui, ó, guarda para a próxima aula. Ligação simples em ligação dupla e em ligação tripla, belezinha?
guarda essas relações para a próxima aula. Fechou? Beijos, sejam felizes e até a nossa próxima aula.